Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula no programa Saber Direito, onde o nosso tema é a Lei 8.112 de 1990. Estamos no nosso segundo dia com a participação do Flávio, da Claire, do Gabriel. Obrigada novamente a vocês. E nós hoje vamos trabalhar o tema provimento, vacância e deslocamento. Eu, Lucília Sanches, professora de Direito Administrativo, continuo com vocês trabalhando toda a Lei 8.112 até a nossa quinta aula. Lembrando o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Envie suas dúvidas, suas sugestões, lembrando de colocar especificamente qual que é o tema, qual que é a aula, meu nome, para facilitar no envio das perguntas de vocês. Na aula passada, nossa primeira aula, nós fizemos uma pequena introdução a respeito dos agentes públicos, dos cargos, dos empregos, dos diversos tipos de cargo e da função pública. E hoje a gente vai começar a falar mais especificamente sobre a Lei 8.112, onde nós vamos trabalhar o tema provimento, o tema vacância e o tema deslocamento. A começar por provimento, porque aí a gente consegue fazer uma sequência bem lógica da Lei 8.112. Nós vamos conseguir seguir a Lei 8.112 tal qual ela está. E o tema provimento, portanto, é um tema de extrema relevância, não só para quem pretende entrar num cargo público, para quem já está, para quem vai fazer concurso e para os advogados de forma geral, para que possa orientar os seus clientes nos procedimentos necessários. Antes de mais nada, o que é provimento? Provimento é o preenchimento de um cargo, é a ocupação de um cargo. É quando o servidor é chamado a preencher, a ocupar, a fazer parte de um cargo público. E aí, claro que a gente pensa, num primeiro momento, a respeito da prestação do concurso. Passei no concurso, vou ocupar um cargo público, vou prover um cargo público. Só que existe provimento também mesmo depois que você já ocupa um cargo público. Ou seja, você já faz parte da administração e pode haver provimento. Você pode preencher, ocupar outros cargos públicos por diversas circunstâncias. Porque foi promovido, porque sofreu alguma lesão e precisa se adaptar, enfim. Existe o que nós chamamos de primeiro provimento, que é aquele que decorre da prestação do concurso e da aprovação. Existe o que nós chamamos de provimentos decorrentes ou derivados. São aqueles que decorrem do primeiro, ou seja, derivam do primeiro, chamado de originário. Portanto, nossa primeira divisão vai ser: provimento é o preenchimento de cargo e pode ser dividido em provimento originário, que é o primeiro, e provimentos derivados, que são 6, são decorrentes. Primeiro provimento originário, é a nomeação. Nomeação é o provimento originário, é o primeiro. É a nossa primeira relação com a administração pública. Nós prestamos concurso público, somos aprovados e a administração nos nomeia. Ela nos chama a preencher um cargo público. Portanto, o provimento nomeação depende da aprovação em concurso público. Eu me invisto quando eu, após a nomeação, tomo posse. Portanto, não confundam preencher um cargo com investidura. A investidura é uma relação da pessoa física com a administração e é uma relação, em regra, posterior ao provimento originário, a nomeação. No caso da 812, por exemplo, a investidura se dá com a posse. Em âmbito estadual, a investidura, no estado do Rio, por exemplo, ela ocorre com a nomeação, com a posse e com o exercício. Então, a investidura ela pode variar de acordo com a esfera que você presta o seu concurso público. O provimento originário é sempre o mesmo, a nomeação. A partir do momento que a gente foi nomeado, nós temos aí as diversas outras possibilidades de provimento. São os provimentos que decorrem, se originam do provimento originário. Por isso são chamados de provimentos derivados ou decorrentes. E aí nós temos 6. Uma noção geral sobre esses 6 nós podemos anotar aí. E aí eu não vou seguir a ordem da lei, mas eu vou seguir uma ordem que eu entendo mais lógica para que a gente absorva, tá? Readaptação, reversão, reintegração, recondução, promoção
e aproveitamento. São 4 R's e 2 diferentes. Nós analisaremos cada um agora, passo a passo, para que a gente perceba a diferença entre eles, que isso é de fundamental importância. Começando pela readaptação. Se a gente faz parte da administração, ou seja, de qualquer outro lugar onde a gente trabalhe, e a gente sofre uma pequena limitação física, uma pequena limitação mental, mas continua apto ao trabalho, a gente não vai perder nosso emprego. A gente vai passar por uma adaptação, onde é verificado o que a gente pode fazer para continuar trabalhando ali, e feita essa análise, eles colocam a gente naquela nova circunstância. É isso que acontece com a readaptação. A readaptação acontece quando o servidor sofre uma limitação, seja física ou seja mental, que dificulta ou inviabiliza o exercício daquela atividade que ele prestava, mas não o torna inapto para o exercício das atividades de modo geral. Ou seja, ele não passa a ficar impossibilitado de trabalhar, ele passa a ficar impossibilitado de exercer aquela função especificamente. Imaginem, por exemplo, que você é digitador, você faz audiência com aquele juiz digitando a audiência. E você tem um problema antigamente chamava LER, né? Agora não me recordo qual que é o nome atual dessa LER. Mas você tem um problema de LER e você não tem mais aquela capacidade, nem pode continuar digitando. Você tem capacidade de continuar trabalhando. Você pode, por exemplo, sair da sala de audiência e atender o público, os advogados no balcão. Isso não vai interferir a sua orientação com os braços, motora. Enfim, imaginem, por exemplo, você que é motorista e aí você sofre um acidente, perde algum movimento de perna ou até mesmo de braço, ou você tem um derrame. Diversas possibilidades, diversas limitações físicas ou mentais que a gente hoje sofre, mas que não limitam a gente para o trabalho como um todo, limitam para aquela atividade. O que é feito? A gente readapta aquela pessoa, coloca ela numa nova função para que ela continue trabalhando, não mais naquelas condições onde ela hoje não tem possibilidade. Só que é importante que a gente observe o seguinte: eu não posso aproveitar e falar assim, poxa, eu não consigo mais ser digitador, então vou virar juiz, né? Porque o juiz fica falando para alguém digitar. Olha que ótimo, né? Vou sofrer essa limitação e passo a ser juiz. Isso não pode. Se você é analista e sofre limitação, você tem que exercer uma outra função de analista. Se você é técnico e sofre limitação, você tem que exercer uma outra função de técnico. E assim, dessa forma, juiz continua juiz, sucessivamente. Você não vai poder ter uma alteração de cargo, uma alteração na sua carreira, na sua classe, em razão disso. Não pode acontecer o que a gente chama de desvio de função. Não pode fazer uso disso para o desvio de função. Lucília, eu entendi exatamente essa questão. O que eu tive dificuldade é de imaginar a seguinte situação. Eu sofri essa limitação. No entanto, não tem nenhum cargo para que eu seja colocado, para que eu seja readaptado. Como é que fica a minha situação? Na questão da readaptação, ainda que não tenha um cargo vago para que esse servidor seja colocado, a gente coloca esse servidor numa situação que nós chamamos de excedente. Apesar de não haver cargo, ele vai trabalhar na situação de excedente. Ele trabalha sem cargo. O primeiro cargo que vagar será dado a ele. Entendido? Então, na readaptação é possível o excedente. E a readaptação é muito próxima da reversão, porque nas duas a gente tem um problema físico, um problema mental. Só que a readaptação é menos grave. Eu sofri uma limitação para uma atividade específica, não para o trabalho como um todo. A reversão já é um pouco mais grave. Na reversão, eu sofro uma limitação para a atividade como um todo. Eu não tenho mais condições de trabalhar. Eu me torno inválido para o trabalho como um todo. E a consequência lógica da invalidez para o trabalho é a aposentadoria por invalidez. E aí eu me aposento por invalidez. Uma vez que eu estou aposentado por invalidez, a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, nós temos diversos tratamentos médicos, a medicina evolui
em passos largos a cada momento. E digamos que surge aí um tratamento para aquele problema que eu tinha. E eu que estava inválido, agora passo a ser válido. Não sei se vocês acompanharam, mas o Irã, salvo engano, desenvolveu um mecanismo onde a pessoa é quase um Robocop. A pessoa que tinha paraplegia, ela hoje consegue andar, movimentar braço, perna, ainda está em experimento. Digamos que essa seja a circunstância aqui. Alguém que não conseguia, volta a trabalhar. O nome que a gente dá, o nome iuris que a gente dá para esse retorno ao trabalho de alguém que estava inválido é reversão. Então, a reversão acontece quando você era inválido para o trabalho e agora passa a ser válido para o trabalho. Acontece quando, como diz a lei, não existe mais os motivos ou a invalidez que te levaram à aposentadoria por invalidez. Quando são insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez. Eles não existem mais, são insubsistentes. Você retorna ao seu trabalho. E nesse ponto, tal qual na readaptação, ainda que não tenha cargo vago. Se não tiver cargo vago aqui, você fica como excedente. O primeiro cargo que vagar será dado a você. Então, apesar de não ter cargo vago, é possível o seu retorno. Lucília, mas a minha dúvida é, como que vai ser identificado que agora eu estou bom, que agora eu não tenho mais invalidez? De tempos em tempos, a pessoa que se aposenta por invalidez, ela faz exames. E aí, verificada essa situação de não invalidez mais, o médico vai determinar que ele volte ao trabalho, vai ter todo um procedimento. Ou você mesmo pode avisar, olha, agora eu fiquei bom, eu quero voltar a trabalhar, volto ao trabalho. Então, você pode chegar à administração e informar isso, ou você pode aguardar o período do exame médico e o médico determinar que agora você está novamente apto ao trabalho. Essa é a reversão propriamente dita, porque quando vocês forem ler a 812, se depararem com a reversão, vocês vão observar que existem dois tipos de reversão. Existe essa que eu acabei de falar, mas existe uma outra reversão que foi acrescentada por medida provisória, medida provisória 2225 de 2001. Acrescentou à Lei 8.112 uma segunda hipótese de reversão. Essa segunda hipótese de reversão só se chama reversão porque também é o retorno de alguém que estava aposentado. Mas em nada se parece com a primeira hipótese de reversão que nós acabamos de ver. Não há nada de comum, a não ser o fato de que nós temos aqui a volta de alguém que também estava aposentado.